mais um pouquinho. E aí, Márcio, vai fazer o curso de edição? Eu fiz um curso, né, essa história, né, do digital, né, de tudo. Quem quer começar a fazer tudo, te chamam para filmar, fazer o som, editar, né? E então, em 2014 eu fiz o curso do Senac. Mas, obviamente, assim, quando eu fico editando mais coisas, eu fico melhor. Mas eu paro, às vezes, um bom tempo. Quando eu volto, tô lento, a beça. Não sei, eu tinha vontade de fazer mais coisas aí, de aprender mais. É Adobe, né, que eu fiz. O curso vai ser Adobe? Não, vai ser no DaVinci. Ah, DaVinci. Você estava editando alguma coisa há pouco tempo, no Premiere, não era? Eu faço umas coisas para mim também, né? O que eu posso ir adiantando, mas como eu gosto de dirigir também, acabo preferindo que eu posso adiantar, sincar, ver como que ficou, beleza. Mas podendo ter um montador, né, para olhar de fora, é sempre bom, né? A gente fica muito dentro da coisa, ainda mais fazendo filmes subjetivos e falando. Você sabe, né, do meu filme. Eu vi. Fica mais complicado, Ano né? passado em Paquetá. É, segredo total, inédito. Você viu ele ainda fechando, né? Porque ainda não tem festival nenhum, né? Então, tô esperando aí, vamos ver se é tudo verdade e entra. E aí passar o link pra galera, mas enquanto isso não pode passar, né? Senão não entra nos festivais. Pois é, então eu tive o privilégio de assistir aqui off. Teve. É bom saber que você gostou. Gostei demais. Não, e realmente é um filme muito pessoal, né? A gente já quando a gente está dirigindo algum filme com tema externo já é difícil a gente editar e dirigir. Eu não consigo. O meu filme eu também chamei um editor para editar. É esse olhar externo, né? Esse primeiro contato com o material, né? É muito importante esse primeiro. Porque né, o que está ali no material, na tela, não é tudo aquilo que a gente viveu no set, né? Ele é recortado. Então, A gente fica perdido mesmo, assim, o que é importante, até onde você foi. Na época eu estava fazendo análise e até perguntei para minha analista, mostrei o trecho da entrevista, falei para ela assim, você acha que eu estou louco? Você acha que eu estou enlouquecendo entrevistando minha mãe? E aí foi legal conversar um pouco. Precisei de apoio também, porque eu estava muito perturbado. pois é, acho que todo editor tem alguma coisa de analista, né, também. Não, fica ali do lado. A gente para e conversa e discute. Eu gosto disso. Gente, eu vou ligar o ventilador aqui que tá quente, tá abafado. Psicologia. Vamos ver quem mais está aqui. 1979, cabeças. Quem será essa pessoa que nasceu no mesmo ano que eu? Cabeças, 79 cabeças. Eu sou Tereza Eleutério, eu estou aqui falando com vocês de Brasília. 1979 Cabeças, que era um projeto cultural que tinha em Brasília, que começou em 1979, e aí eu ia fazer um projeto sobre isso, e aí acabou ficando em meio, assim. Mas meu nome é Tereza Eleutério. Oi, Tereza, prazer. Você consegue abrir sua câmera? Abri. Minha conterrânea, eu também sou de Brasília. Eu sou historiadora e faço pesquisa, né, em arquivos. Uhum. 13 anos no Arquivo Nacional e 8 anos no Arquivo Público do Distrito Federal, então eu tenho a habilidade de pesquisar imagens do Arquivo Nacional, né, e desses outros arquivos. Olha que maravilha! Que maravilha! E a gente trabalhou, eu fiz uma oficina com a Alice de Andrade lá no Arquivo Nacional e a gente produziu uns documentários de 8 minutos. E aí eu estava querendo aprender um pouco mais, é por isso que eu vim aqui hoje. Claro, olha só. No curso a gente tem uma aula, eu vou falar um pouco do curso, mas eu vou adiantar um pouco agora, porque tem a ver com o seu trabalho. Eu trabalho muito com material de arquivo, inclusive eu trabalho muito com a Alice, já montei algumas coisas dela, já montei um longa, série dela, e tem uma das aulas a gente vai justamente falar sobre a edição de material de arquivo. De uma maneira muito recortada e resumida, porque vai ser uma aula, edição de material de arquivo
pode abrir um leque enorme, né? Então, eu vou concentrar num viés, mas bastante interessante. Pelo menos eu acho. Que surgiu, que saiu inclusive do filme da Alice, Memória Cubana, não sei se você conhece, é um filme que eu montei, que ela trabalhou o filme todo com os arquivos dos noticiários cinejornais, né, cubanos, e que é um tema que eu pesquisei no mestrado, agora estou pesquisando no doutorado, partiu desse filme. Então, eu vou trazer alguns filmes cubanos para a gente analisar a montagem a partir do uso do arquivo. Eu acho que você vai curtir. Sérgio Salis. Oi, Sérgio, eu já te vi por aqui. Está sem áudio. Está sem áudio, Sérgio. O microfone mutado. Eu sou o Sérgio, eu sou do Rio de Janeiro. Eu sou fotógrafo, trabalho há 40 anos nisso. Trabalhei muito em revista, fiz exposições, mas principalmente em fotojornalismo. E gostaria de aprender. Eu nunca trabalhei... Bom, quando eu estudei na escola... Eu sou formado em fotografia na Escola de Belas Artes em Amsterdã, nos anos 80. Aí eu filmei, mas era com 16mm, mas não editei não, era a câmera. Era a câmera, né? Foi o único filme que eu fiz. Mas eu estou super interessante de saber como editar. Você fez edição em câmera no Super 8? Ah? Você fez edição em câmera? Não, Super 8 também, mas aquele filme foi feito em 16, na época, na escola. Mas era fazer fotografia, sempre fiz fotografia, sempre trabalhei em fotografia. Sempre fui editor de fotografia, eu tenho muita experiência com edição de fotografia. Escolher as fotos corretas, fui diretor de revista também, então eu tenho uma certa experiência com edição, mas é de foto. Mas eu gostaria agora de aprender edição de vídeo, cinema. Mas você nunca mexeu num programa de edição? Mexi, mas muito básico, entendeu? Muito básico. Entendeu? Eu tô perguntando essas coisas. Desculpa, pode falar. Não, eu não tenho experiência assim, de edição mesmo, sabe? Eu já mexi, sabe? Que em programas básicos de edição, mas não tenho experiência, não. Tá bem. Experiência fotográfica, de câmera e de edição de fotografia. Ótimo. Não, isso vai ser muito útil aqui no nosso curso, ter esse olhar do fotógrafo. Eu acho que o editor ele precisa entender um pouco de tudo, né, do cinema. Assim. A minha formação foi na Escola de Cuba e, modesta parte, eu acho que ela foi muito proveitosa porque lá, no primeiro ano, a gente passa por todos os ofícios do cinema, né? A gente faz produção, direção, fotografia, som. E depois, quando a gente está na sala de edição, a gente consegue ter essa visão do todo, né? Porque a gente está ali, então a gente vai ter que escolher a melhor tomada, a gente tem que entender de luz, como a gente vai trabalhar com raccord, a gente precisa entender se na correção de cor depois, aquele plano que está muito diferente do outro vai pegar. Né? Tem essa questão também da composição, que a gente vai escolher o melhor take. Então, eu acho que o olhar do fotógrafo, um editor, ele também tem esse olhar do fotógrafo, assim, para selecionar, né? Escolher. Eu estou perguntando isso para vocês porque o curso está pensado, já está estruturado, mas a gente sempre tenta se adequar um pouco às turmas, né? Então, tem turmas que vêm com conhecimento maior de cinema, de linguagem, né? Outras que vêm com conhecimento menor. Então, quando a gente vai abordar a teoria do cinema e história, a gente dá um passo atrás, vai lá desde o início. Então, eu vou sentindo, quando a turma já tem noções de programa de edição, mesmo que não seja o DaVinci, a gente pode também ter uma determinada abordagem, porque os programas, na verdade, eles são muito parecidos, né? Então, quem mexe, sei lá, no Avid, no Premiere, vai pegar mais rápido o DaVinci. Quem já teve experiência com edição vai entender melhor a questão da organização, do projeto.
Então, eu estou querendo conhecer um pouco vocês, porque a gente vai se adequar para que o curso seja proveitoso para todos, né? Deixa eu ver aqui. Carlos Sena, você está aí? Ouvindo a gente? Carlos, Beatriz Santana? Estou anotando aqui. Oi, boa noite já, né? Boa noite. Oi, Beatriz, boa noite. Você consegue abrir sua câmera para te ver? Não consigo agora, perdão. Tá, não, tudo bem. Eu queria entender um pouquinho, Beatriz, você já tem experiência com edição, com cinema? Qual que é a sua área? Sim, eu tenho trabalho com edição, na verdade. Tá, que tipo de trabalho? Que programa? Você fez o quê? TV? Eu trabalho tanto como estagiário na UNB-TV e também trabalho fazendo a previsão do tempo do IMET. Olha, mais uma conterrânea de Brasília. E você lá na UNB, você usa qual programa? Eu usava o DaVinci antes desses trabalhos, mas aí eu gostei da dinâmica da UNB-TV, eles usam Premiere. Para passar para outras pessoas, o projeto fica mais fácil no Premiere do que no DaVinci. Isso é o que vamos desconstruir. Essa ideia que vai ser desconstruída no curso. Não, Mário? Tá. Então você já mexe no Premiere, já tem uma boa noção aí. Eu comecei minha vida no cinema na UNB também. Fui estagiária do CPCE. Na época era uma TIC. Uma loucura. Legal. Raquel? Opa, tá funcionando? Tá. Oi, Raquel. Tá funcionando, sim. Tudo Oi. bem? Tudo. Eu sou do Rio mesmo. Eu acabei de me formar em artes visuais pela UERJ. Só que eu sempre fui muito afim assim, de montagem. Até aquela pessoa bem batida, assim, né? Aquela história da pessoa que montava os trabalhos em vídeo no Movie Maker para o coleguinha no ensino médio. E quando eu estava mais no ensino médio também, meu colégio escreveu a minha turma para um curta, para um festival de curtas, assim, intercolegial, e quem acabou editando fui eu. E aí foi quando eu comecei também a usar o Premiere, e aí eu acabei usando eu acabo usando o Premiere para tudo, assim. Para trabalho de faculdade, só que para trabalho de faculdade eu usei principalmente para videoarte, né? Então não tinha nem muito corte. Mas agora, assim, que eu terminei mesmo, eu queria realmente me voltar, assim, pro que eu gosto de fazer, que é montar. Maravilha. E acho que é isso. Tá certo. Então você está no lugar certo. Bem-vinda. Deixa eu só ver se está faltando alguém. Alcinete, você está aí? Acho que Alcinete não. Tá. Eu vou falar um pouquinho do curso. E depois eu vou passar a palavra um pouquinho para a Mari e para a Liana, para vocês conhecerem que elas também são professoras desse curso de montagem, tá? O curso, ele está pensado para formar os alunos para editar qualquer peça audiovisual, tá? Então, a gente vai falar de cinema, mas a gente vai falar de TV, a gente vai falar de série. Isso por um lado, tá? Então, vocês vão aprender tanto teoria, a gente vai falar de história, da montagem, a gente vai falar de linguagem, a gente vai analisar sequências. Eu tenho uma bibliografia que eu vou passar para vocês. Durante o curso teórico, eu vou pedir alguns pequenos exercícios para vocês treinarem as categorias de montagem que eu vou passar para vocês, tá?
É difícil falar em categorias de montagem, né? Porque quando a gente está montando um filme, a gente vai usar a montagem que o filme está pedindo, né? Então, mas eu divido aqui em 3 grandes categorias de montagem, mas com uma função didática mesmo, para a gente separar e entender um pouco, mas a gente vai ver que quando a gente está montando, a gente mistura e usa todas essas categorias, né? Que eu já vou dar uma palhinha aqui para vocês, que são basicamente os 3 grandes grupos, né? Uma montagem narrativa, que está sempre buscando a emoção, uma montagem discursiva, que está buscando criar ideias, né? E uma montagem por correspondência, que é uma montagem mais experimental, que está buscando sensações, né? E provocar efeitos diversos no espectador, que não passe nem tanto pela emoção, né, e nem tanto pelo intelecto. Então, essas são as grandes 3 categorias. A gente vai analisar vários filmes e eu vou passar a bibliografia e alguns exercícios pequenos para vocês fazerem. Então, assim, por um lado, né, a gente tem esse objetivo de formar vocês para sair do curso e poder editar os trabalhos independentes de vocês ou entrar numa produtora. E aí a gente casa aqui, né, as aulas. A gente tem essa aula teórica que eu que dou, a gente tem a aula do programa de edição, que é o DaVinci, que é dado pela Mari, que está aqui, Mariana Porlan, e as aulas de assistência de edição, tá, que é dado pela Liana Riente, que tem muita experiência na área de assistência há muitos anos, que trabalha comigo e que, enfim, eu sempre que posso trabalho com ela, né? Às vezes ela está muito pegada e eu não consigo, mas sempre que posso estamos juntas aí na equipe. E por que a gente pensou isso, né? Porque a ideia é formar alunos diferenciados, editores diferenciados, editores que saibam sim usar o programa, né, que dominem bem o programa, porque vocês vão entender que uma certa velocidade, uma certa intimidade com o programa é importantíssimo para a gente editar, porque as ideias vêm e vão. Se a gente não executar rápido, elas sumiram, então a gente precisa ter essa intimidade. E a Mari é feraça, vai mostrar para vocês. Aprendeu não há muito tempo o DaVinci, mas domina assim de uma maneira que eu fico impressionada. E por que a gente escolheu o DaVinci, né? Aí que a Mari vai falar um pouco melhor, mas eu falei, né, que a gente ia desconstruir essa ideia de que é mais fácil de passar um projeto para um editor para o outro, no Premiere alguém falou, né, que é mais fácil passar para finalização, workflow. E, na verdade, o DaVinci, ele é um programa que ele facilita muito mais esse processo do que os outros programas, né? Porque a gente tem, me corrija se eu estiver falando besteira, Mari, a gente tem todas as funções do workflow dentro do mesmo programa. Então, a gente tem a aba de edição, a gente tem a aba de edição de som, a gente tem a aba de efeitos, a gente tem a aba toda dos deliveries, dos export. Acho que é isso. Então, a gente consegue mandar o projeto... A de cor, principalmente, porque o DaVinci veio, né? Ele surgiu como um programa de cor e agora ele está excelente para montagem. Então, a gente consegue mandar o projeto. Tem 2 planos que não estão pegando muito. Será que eu uso? Será que vai dar um raccord? Depois a gente vai falar desses termos com calma. E aí você consegue mandar o projeto que está editando para o colorista, ele faz um teste rápido e você não precisa nem exportar o projeto. Você ele só divide com ele consegue abrir, faz Não, vai dar para pegar, vai ter raccord de luz, pode continuar, por exemplo. Ou então você manda, tem um ruído horrível, aí você manda para o editor de som. Né? Só divide o projeto, você não precisa exportar. Aí ele consegue abrir lá, ver, não, beleza, dá para limpar, dá para usar. Aí volta para você continua usando. E assim para os efeitos também, né? Então é um programa que ele é muito bom para esse workflow de finalização. Né? Você não precisa ficar exportando o AMF, AF para o som, nada disso. Enfim, então, além da teoria, né,
que vai diferenciar, voltando um pouquinho, que vai diferenciar vocês, né, quando entrarem no mercado, que não vão só ser editores que saibam usar o programa, que vão ser editores que sabem usar bem o programa, mas que também sabem pensar a montagem, e além disso vocês vão ser editores novatos, para os que estão começando, que entendem a lógica da assistência de edição, e essas são as aulas que a Liana vai dar, que não é só assistência, não é só sincronizar, exportar, nada disso, ela vai explicar muito bem para vocês que muitas vezes a organização do projeto determina a estrutura do filme. Né? Quando eu recebo o material de um documentário, por exemplo, organizado pela Liana, eu consigo já imaginar ali o filme, eu já consigo ver um caminho. Às vezes eu recebo material organizado por outro assistente que eu não sei nem por onde começar, sabe? Então, assim, é muito importante ser um assistente que entenda de estrutura, que entenda que tem uma lógica de organização. Isso ajuda muito o editor e pode, inclusive, determinar, né? Porque se você organiza de um jeito, o editor vai de cara enxergar um filme ali. Se você organiza de outro, ele pode enxergar uma primeira ou outra estrutura. Então, a Liana vai falar para vocês sobre a questão da assistência. E aí a ideia é que muitos de vocês, quando saiam do filme, muitos vão editar saiam do curso, vão editar seus próprios filmes, né? Mas muita gente está querendo entrar no mercado. Então, vocês vão ter essa base para entrar como assistente, já vão dominar o software, já vão ter essa lógica da assistência, já vão ter um filme no portfólio para apresentar os que estão começando, que não tem nenhum projeto, nenhum filme ainda. Isso é muito legal, que vocês vão ter um filme. Porque o curso, né, a gente tem as aulas, ele é dividido em 2 módulos, a gente tem o módulo teórico e o módulo prático. O módulo prático é a edição de um curta-metragem realizado pela escola. Então, a escola tem vários departamentos. Tem um departamento de roteiro, departamento de direção de arte, né? De fotografia. Então, os alunos todos se juntam e cada um vai exercer a sua função. Então, um aluno vai escrever o roteiro, o outro vai dirigir, o outro vai fotografar e vocês vão fazer assistência e vão editar. Tá? Então, vocês vão sair do curso com a experiência prática de ter editado e finalizado um curta-metragem. Acho que é isso, né? Eu vou passar um pouquinho a palavra para a Mariana, para ela explicar um pouquinho o que ela vai ensinar para vocês no curso dela, depois para a Liana, e depois a gente pode abrir para as perguntas, para tirar as dúvidas. Só antes de passar para a Mari, eu queria dizer só que, assim, né, ou repetir, acho que eu já falei isso, vocês vão aprender o DaVinci, mas os programas de edição são todos muito parecidos, né? Agora, né, como no último curso eu também estava nessa mesma situação e eu estou editando uma série no Avid, um documentário no Premiere e o curso é no DaVinci. Então, assim, às vezes eu confundo um pouquinho assim, mas eles são todos muito parecidos. Vocês conseguem migrar de um programa para o outro de maneira, assim, fácil, né? Acho que é isso. Mari, conta um pouquinho, então, o que eles vão aprender no curso de DaVinci com você. Tá bom, boa noite, gente, tudo bem? Então, no DaVinci, a gente começa apresentando como que é a estrutura geral do programa, né? E como a Tainá agora falou, né? Ele é um programa que contempla bem esses fluxos da pós-produção, principalmente aqui para a escola, ele encaixa muito bem com todos os departamentos, mesmo porque depois da edição de imagem aqui, que é o que a gente vai fazer nesse curso, a gente vai mandar os projetos para os alunos da edição de som, né? E eles também vão utilizar o DaVinci para fazer edição de som, né? Então, a gente vai ver desde quando você abre o DaVinci, o que é aquilo que aparece na tua cara, né? Nossa, é banco de dados, que coisa diferente, né? Eu não salvo normal o projeto, o DaVinci que gerencia isso para mim. Então, eu vou falar a respeito disso, vou explorar as abas, né, principais que a gente vai usar aqui no curso de edição, que é a aba de mídia e a edit, tá?
E aí, dentro dessas abas também, da aba mídia, vou falar de algumas ferramentinhas que tem dentro dela, vou falar a respeito de metadados, que o DaVinci tem uma forma de você inserir metadados nos planos, nos takes que você recebe, você pode fazer buscas otimizadas em cima disso, tal, pode ser bastante interessante, né? E depois a gente vai jogar isso para a aba de edição, né, para construir o projeto, né, ajeitar ali tudo, o projeto para o editor poder receber para editar, né, obviamente, e as ferramentas básicas de edição, tá? E, assim, reforço que aqui na escola o material que chega para a gente editar é né, para a gente, os alunos editarem, né? Eu falo a gente porque somos uma equipe, mas o material que chega aqui na edição é um material bem legal, bem filmado, bem fotografado, com ator de verdade, tá? É uma coisa bem bacana, bem diferenciada mesmo, tá? Então, assim, vale bastante a pena e também por todo esse fato de ter contato com um material, né, ficcional, que tem takes, que tem claquete, batida, né, isso é diferente, porque às vezes a gente, né, no começo a gente não tem acesso a esse tipo de coisa, né, então é basicamente isso, e a ferramenta que a gente vai usar para fazer tudo isso é o DaVinci, né, e é isso, e vocês vão ver que o DaVinci é que nem os outros programas, só assusta no começo porque é diferente, né? A gente sempre se assusta com o que é novo, né? Mas é tudo igual, gente. Depois que pega o fio da meada, é tudo igual. Tá bom? É isso, por hora. Obrigada, Mari. Antes de passar para a Liana, eu queria só fazer alguns comentários aqui. O primeiro é que o DaVinci é um software gratuito, né? A gente só tem uma questão de capacidade da máquina, então acho que antes da gente começar o curso, a Mari vai poder dar uma orientada para vocês, para, né, checar se o DaVinci está rodando direitinho. Ela vai poder orientar isso, né, Mari? E é isso, assim, a gente, não só o material, ele vem muito bem captado, né? A escola, ela zela por uma qualidade estética muito grande, né? Tanto os roteiros, quanto a fotografia, a captação de som, o material, ele vem muito, muito bonito, assim, né? Mas a gente também oferece para vocês um workflow profissional, tá? Então, vocês vão ter uma experiência profissional na escola. Então, eu já vou jogar logo a real. Aqui ninguém vai passar a mão na cabeça de ninguém. Aqui a gente tem um cronograma muito bem estabelecido. Como a gente vai estar fazendo? São 4 ou 5? São 4 curtas simultaneamente. Então, são 5 curtas. Isso, 5 curtas simultâneos. Então, a gente tem esse cronograma bem definido. Então, enquanto o primeiro assistente está recebendo, né, o assistente recebe o material, prepara para o editor. Enquanto o editor está editando o primeiro curta, o segundo assistente está recebendo o material do segundo curta. Vai mandar para o segundo assistente. Aí o primeiro já está mandando para finalização de som. E assim vai. Aí o terceiro assistente recebe, enquanto sincroniza, manda para o terceiro editor. O primeiro curta vai para a finalização de cor, o segundo vai para a finalização de som, e aí o quarto recebe, aí sim vai até a gente terminar. Então, a gente tem tantos dias, né? Acho que são 4 dias são 3 dias para assistência, 6 dias para editar, e a gente não pode passar nenhum dia. E por que a gente pensou isso, né? Para funcionar, porque se a gente passa um dia, a gente come um dia do coleguinha lá da finalização de som, depois come um dia lá da finalização de cor. E primeiro, que não é legal, porque eles vão ter que fazer em menos dias, e segundo, que isso custa, tá? Quando a gente está numa produtora, um dia de correção de cor custa muito. Uma diária do editor de som custa muito. Uma diária do editor, do assistente, também custa. Então, a gente oferece para vocês essa experiência profissional de vocês conseguirem editar da melhor maneira possível dentro daquele tempo determinado. Então, a gente, né, vocês vão passar por essa experiência de trabalhar com o diretor, né? Aí a gente, ao longo do curso, a gente vai passar para vocês assim, a estrutura, né? Então, vocês assistem o material, conversam com o diretor, apresentam um primeiro corte, aí apresenta para a gente na sala o primeiro corte, a gente comenta, o diretor vai comentar, e aí você vai fazer os ajustes. E na sala, a gente divide esse processo com todos os alunos
para a gente, porque a gente acompanhando o processo do outro, a gente vai aprendendo, porque cada filme é uma experiência, cada filme vai apresentar questões diferentes, questões específicas. E quanto mais a gente edita, quanto mais a gente tem contato com essas questões que aparecem de montagem e técnicas, a gente vai ficando cada vez mais safo e vai resolvendo as questões, né? Então, no filme de um vai ter um problema, sei lá, de raccord, o filme do outro vai ter um problema de ritmo, o filme do outro vai ter um problema de atuação, o filme do outro vai ter, sei lá, um problema de tempo, porque vai estar muito grande, o editor vai precisar encurtar, o outro não deu tempo de filmar uma cena. Então, como que a gente resolve a sequência sem aquela cena? Porque, às vezes, né, na filmagem, a gente tem pouco tempo, não dá para fazer todas as cenas no roteiro. Então, são exemplos de questões que aparecem na montagem e que a gente vai acompanhando na aula a edição de todas e a gente vai pensando juntos. E é muito legal, porque aí um aluno, às vezes, tem uma ideia que nem o diretor teve, nem o editor, nem eu, e aí ele traz a ideia, a sugestão. E aí o editor e o diretor, obviamente, vão filtrar todas essas opiniões e vão decidir, vão bater o martelo lá. Mas é uma experiência muito rica. Só vou dar uma notícia rápida. Esse trimestre, né, essa parte agora, a gente vai ter os curtas, serão 5 curtas, e que a gente resolveu fazer um desafio com os roteiristas e diretores, que é com a turma do Walter Lima e com a turma da Dani, que a gente resolveu de propor curtas que contassem uma história em 1 minuto. Então, todos os roteiros estão direcionados para filmes de 1 minuto. Isso é um baita desafio de montagem. Lá na Escola de Cuba a gente fez também. No final do primeiro ano, todo mundo faz um filme de 1 minuto. E é isso, porque você pode contar a história da vida inteira de uma pessoa em 1 minuto, você pode contar uma passagem, você pode, né? E aí, muitas vezes, a gente vai ter que trabalhar, né, como é que a gente faz uma edição sintética, como é que a gente conta uma história em 1 minuto. Dá para fazer muita coisa e vão surgir muitos desafios, tenho certeza. E é ótimo esse formato, né? Agora pensando 1 minuto, porque dá para colocar em várias mídias, né? Enfim. Então é isso. Então eu falei do workflow profissional. Tainá, posso aproveitar e mostrar sobre o DaVinci para o pessoal, onde que eles baixam e ver os requisitos mínimos do computador? Claro. Ó, eu vou mostrar aqui rapidinho aqui a minha tela. Só um segundo. Ó, não tá rolando aqui por conta que o Teams não tá permitindo alguma coisa. Ó, agora vocês estão vendo? Me falem, porque eu não vejo mais vocês. Eu estou vendo a tua tela inicial, mano. Não sei se você tem 2 monitores, porque eu estou vendo só o... Eu tô com 2 e tô com a tela do site da Blackmagic aberta. Vocês veem isso ou não? Vocês veem só um fundo de tela, né? Tá vendo fundo de tela. Tá, então deixa que eu resolvo isso depois e mostro para vocês depois, tá? Que eu tinha acabado de formatar meu computador, aí tá tudo meio diferente aqui ainda para mim. Ô, tá bom? Oi. Eu já vou te dar a dica rápida. Você botou a última versão do iOS, né? Isso. Você vai ter que ir num lugarzinho lá que eu vou te ensinar para você liberar ele para compartilhar. Senão o iOS não compartilha nada. Ah, é? Ah, tá. Você vai ter que segurança, preferências, lá. Depois eu te dou. Tá bom. Tá bom. Então eu aproveito e falo só apenas, tá? Porque é fácil dos alunos acharem, né? Dos interessados aqui no curso. Vocês vão entrar no site da Blackmagic. O site se chama blackmagicdesign.com, tá? /suporte.
tá bom? E se não achar... repete. blackmagicdesign.com, tá? O chat não está habilitado para você mandar o link no chat do site? Deixa eu ver, que eu não sei se todo mundo vai enxergar depois, quando for para o YouTube. Aqui, mas eu escrevo no site. Eu escrevo no chat. Eu vou abrir o site da Blackmagic, só um minuto. Mandei no site. E haverá um campo de suporte e logo abaixo você vai ver 2 links para download do DaVinci. Um chama DaVinci Resolve Update e outro é DaVinci Resolve Studio. O Studio é a versão paga, tá? Então não é para baixar o pago, é para baixar o outro, que está escrito só DaVinci Resolve, tá bom? E é apenas isso, tá? E aí tem um texto, assim, explicando o que é o DaVinci e tal, e tem um link escrito Read More, que vai estar escrito os requisitos do sistema, tá? De cada sistema operacional. Olha tá aqui, bom? eu abri o site aqui. Opa, maravilhoso. Onde que eu vou? Eu não estou enxergando o seu site. Eu só enxergo a sua tela de fundo. Tá só vendo a tela de fundo, Tainá. Também, né? Peraí. Mas... Tá vendo o site aí, ó? Tá vendo? Agora tá. Opa, aí. Vai em suporte, é o terceiro link da direita para a esquerda, isso. Aí você abaixa a tela um pouquinho, nesse primeiro bloco que está escrito latest Downloads. Tem que clicar aqui, ó, nesse quadrado. Não tem que clicar em nada não, só descer. Só descer a tela. Tá vendo? Tá escrito aqui, ó, Latest Downloads. Aí, ó, tá vendo? DaVinci Resolve 17.4.3 Update. Então, é esse aí que o pessoal tem que baixar, tá bom? É esse aí. Porque esse aqui, Studio, é para quem tem a licença. Isso, é o pago. O Studio é o pago. Esse aqui é o grátis. Trabalha com o grátis. Yes. Mas aí no Read qual é a More tem diferença do Studio para o grátis? Não tem muita diferença, né? A diferença do grátis é redutor de ruído, algumas coisas assim, tipo, quer botar o grão do negativo 5.2, 4.7. Alguns pins, né? Para trabalhar a imagem HDR, fazer DCP, esse tipo de coisa. Então tá. Então, para a gente, funciona mais do que suficiente. Sim, para a gente é super suficiente, gente. Para a gente é tranquilo, dá de boa. Tá. Eu vi que entrou uma pessoa que eu conheço, a Oriane. Você tá aí, Oriane? Oi, tô com a internet ruim aqui, aí acabou de cair uns raios, aí tô desligado. Mas aí não consigo colocar a câmera agora. Ah, que pena. Oriane, eu estudei com a Oriane na Luiz Lumière. A Oriane é fotógrafa, né, Oriane, de base? Passei para... diretora. Sim. Acabei não trabalhando tanto na área da fotografia, mas eu faço, né? Acabou indo mais para direção. Sim. E aí agora você está querendo estudar montagem para montar seus próprios filmes? Então, mas eu tenho interesse mesmo de aprender mais e talvez para trabalhar com outras pessoas depois também. Eu gosto muito de montagem. Repensando um pouco na minha orientação. Muito difícil trabalhar com direção, né? Mas enfim. Tá, bem-vinda, viu? Obrigada. Estou ouvindo sua bebezinha aí. Bom, então, antes de abrir para as perguntas, que eu imagino que deve ter muitas, eu queria passar um pouquinho a palavra para a Liana, para ela falar um pouco para vocês sobre as aulas dela, sobre o que vocês vão ver nas aulas de assistência de montagem. Oi, pessoal, tudo bem? Então, eu sou Liana, como a Tainá já falou aí, eu trabalho no mercado há mais de 10 anos, né? Já trabalhei em inúmeras produtoras, com vários tipos de produtos audiovisuais, já trabalhei muito com séries, né? E pouco filme, pouquíssima publicidade. Mas, assim, eu vou basicamente no meu curso falar sobre todo o processo que acontece
antes do editor pegar e para fazer o trabalho dele, que é o trabalho criativo de montagem, né? Antes disso, antes dessa parte, que é o que todo mundo quer, né? Que é o filé, que é o desejo, né? Tem toda uma parte de um árduo trabalho muito técnico, muito minucioso, que requer muita atenção, muito cuidado, muita paciência, e que muitas vezes as pessoas nem sabem que existe, porque e que é de extrema importância, como a Tainá falou no início, né? Assim, quando ela pega, conforme o projeto é organizado, muda a visão do editor, né? E, enfim, eu acho que isso é uma coisa também. Eu vou falar um pouco também dessa relação do assistente com o montador, né? Porque quando um assistente trabalha muito tempo com o mesmo montador, ele já entende a cabeça do montador, conhece as necessidades, conhece os gostos, então isso torna o trabalho mais gostoso, eu diria, assim, né? Não só mais fácil, mas mais gostoso, tanto para o editor quanto para o assistente, né? E aí eu vou falar também um pouco sobre as diferentes funções no organograma da pós-produção, né? Que tipo de funções tem. Vou falar dos planos um pouquinho... Isso tudo muito pincelado, porque, assim, é muita coisa e pouco tempo, na verdade. Mas vou jogar aí na cabeça de vocês um monte de coisas e vou falar também sobre plano de carreira, né? No sentido de que eu, por exemplo, sou assistente, mas o meu plano de carreira é me tornar montadora, mas tem muita gente que tem como plano de carreira continuar sendo assistente, e não é nenhum demérito, porque tem um estigma, né, de que você é assistente até hoje e você não conseguiu, você não foi bom o suficiente para ser editor. Não, isso é uma escolha. Eu tenho amigos que escolheram e que são excelentes assistentes que ganham, às vezes, mais do que editor. Eu conheço assistente que ganha mais que editor, né? Então, assim, vou falar um pouco disso, das opções que vocês vão ter no mercado audiovisual, principalmente nessa parte da pós-produção, né? No que vem depois do set de filmagem. Porque isso é outra coisa também, né? A gente da pós-produção, a gente tem alergia ao set de filmagem. Vocês não me pegam no set de filmagem nem por um decreto. Tem que me pagar muito dinheiro para me ver dentro do set de filmagem, né? Enfim. E aí é isso, assim. Eu acho que resume bem. Assim, eu vou fazer uma avalanche de informação na cabeça de vocês. Vai ser meio isso. Mas é informação muito importante que vai ajudar muito vocês para desenvolver todo o processo que vocês vão precisar desenvolver no curso e espero que na vida, na carreira de vocês daqui para frente. Assim. Acho que é isso. É verdade. Para a aula da Liana, vocês têm que vir assim com muito café, porque é isso, o trabalho da assistência é muita atenção, né? É um momento que você tem uma responsabilidade enorme, assim. Pode fazer nenhuma cagada, senão caga tudo. Então... porque, na verdade, o assistente, o primeiro olhar sobre o material é do assistente, não é nem do editor. Então, é uma responsabilidade enorme o trabalho do assistente. Né? E a organização para saber onde está o quê, porque o material ele vem como um oceano. E como é que você vai mergulhar e navegar naquele mar gigantesco, né? Então, o assistente ele vai traçar ali o mapa, as direções para o editor conseguir se achar, para o finalizador se achar. Então, tem a questão da responsabilidade sobre o material, no sentido de que, se der algum problema, o assistente tem que sinalizar isso para a produção, porque se o assistente não falar nada, tem um problema, o editor vê, já desmontou a equipe, não tem mais câmera rodando, é muito difícil você reverter. Então, você tem toda uma responsabilidade que o assistente tem nesse primeiro olhar sobre o material, para, se encontrar algum problema, avisar a produção enquanto ainda está rodando câmera, para dar tempo de refilmar, refazer. Porque depois que desmobiliza, que a equipe é dispensada, você tem que pensar a agenda de ator, não é só a equipe, porque a equipe você contrata qualquer um. Mas e a agenda dos atores, entendeu? Tem assim. Então, assim, é uma responsabilidade, esse primeiro olhar é muito importante, tem uma responsabilidade enorme, e é um olhar técnico, e assim, além de tudo, né, tem essa coisa da organização que a Tainá falou, que é tudo muito importante. O trabalho do assistente é de fundamental importância para todo o processo.
um assistente ele pode fazer ou destruir um produto audiovisual, de fato. Não, é verdade. Essa questão desse primeiro olhar... Essa questão desse primeiro olhar, né, Eliana? Porque tem a... Desculpa, te interrompi. Fala, meu amor. Não, a última coisa que eu vou falar assim, eu já fui muito contratada para vir resolver problema que estava dando ruim porque o assistente fez merda. Desculpa, mas eu não vou dar nomes porque a gente não faz isso, mas assim, já fui muito contratada para vir salvar coisa porque deu ruim. Entendeu? Então, assim... E é por isso que eu só trabalho com você. Não, você já me trocou, você já tem outros assistentes, a gente tem que fazer essa DR depois. Então, assim, essa questão do primeiro olhar, porque é isso, né? Por que é um assistente que pensa assistência, que entende de montagem, que entende de workflow, que entende de cinema? Porque aquele assistente acomodado, eu só preciso receber o material, sincronizar, organizar e passar para o editor. É isso, ele pode cagar, porque ele tá ali, a Liana, quando ela vê, ela tá lá, sei lá, tá fazendo ficção. Aí ela vê o número das cenas, o número dos takes, dos planos. Caramba, tá faltando uma cena, tá faltando um plano, pulou. Na hora ela sinaliza. Normalmente, o finalizador, o coordenador de pós. E aí ele vai ligar lá para o set, para assistente de direção, e vai falar, olha, essa cena não veio. Aí ela vai dizer, tô exemplificando aqui para vocês entenderem um caso que pode acontecer, né? Olha, não veio uma cena, ou não veio um plano. Aí ela vai falar, caramba, que merda, mas como não? Peraí, vamos atrás. Foi filmada, né? Ela vai olhar no boletim de continuidade. Isso tudo vai ser passado para vocês. Vocês vão ter acesso ao boletim de continuidade. Isso que eu estou falando, a gente vai ver com calma. E aí eles vão atrás do plano. Ou então ela vai dizer, olha só, realmente não deu tempo de filmar. Essa cena caiu, então a Liana já vai sinalizar lá na organização para o editor. O editor, quando receber aquele material, já vai saber que aquele plano caiu e já vai pensar a solução. Né? Já vai ligar para o diretor, já vai conversar sobre aquela questão. Então, esse é um exemplo de como essa atenção e esse olhar, né, é importante desde esse início. E tem uma outra coisa também, que é o seguinte, o assistente ele tem que saber, ele tem que estar muito atento, ele tem que saber tudo, porque numa dessa, por exemplo, desse exemplo que a Tainá deu, de não tem uma cena que está no roteiro, a primeira pessoa que o editor vai cobrar é o assistente tem que ter essa resposta, ele não pode virar e falar, não sei. Ele tem que não, a gente entrou em contato com o set, a direção caiu com a cena, não rodou, vai ter uma outra solução, tem que ver com o diretor. Pronto, é isso, né? Assim, então, assim, o assistente ele tem que estar atento e entendendo, ele tem que ter todas as respostas para o editor. A resposta nunca pode ser, não sei. O assistente tem que saber tudo. Isso. Mas quando não souber, mesmo aí fala, não sei, né? Ele fala, mas eu vou descobrir. Já volto, me dá Essa é a Liana. Então, assim, gente, o curso, ela falou que eu estou já trabalhando com outros assistentes. Muitas vezes eu ligo, ela não está disponível, e aí eu estou trabalhando já com ex-alunos daqui do curso, que já estão trabalhando comigo, que já estão fazendo assistência para mim, que já estão pré-montando algumas coisas, que já estão em produtoras, que já estão fazendo assistência para séries grandes. Então, a Mari, ela é ex-aluna, a Mari foi aluna da primeira turma, daqui foi aluna da Liana, e Mari, né, hoje já está no mercado, Mari já está numa série grande lá em São Paulo. Então, está aqui um exemplo vivo de um aluno que saiu do curso pronta, preparada para entrar no mercado. E aí, a Mari, eu não tenho dúvida nenhuma de indicar quando alguém está procurando. Falar, procura em São Paulo. Quando é no Rio, eu indico a Liana. Mas em São Paulo, procurar um assistente. Mariana, sem dúvida, né? Porque soube, né, aproveitar muito, inclusive, não só as minhas aulas, mas as aulas da Liana também, e tem uma capacidade, né, uma atenção, um foco, uma capacidade de organização impressionante, assim. Então, é muito legal, né, trabalhar juntos, assim, com uma professora que passou pelo curso, né, e que, inclusive, vai ajudar vocês quando ela estiver dando o curso de DaVinci, né, ela vai mostrar para vocês todo o nosso workflow. Ela fez várias bibliazinhas assim do nosso
sistema, porque a gente desenvolveu um sistema de workflow e de organização de projeto de material que ela é muito comum no mercado, né? Eu trabalho em várias produtoras e é meio que uma organização comum. Claro que vai mudar um pouquinho de uma para outra, mas por que existe uma organização comum, né? Por que cada editor e cada assistente desenvolve o seu próprio método, o seu próprio jeito? Quando a gente está num documentário, num filme independente, a gente tem maior liberdade. Mas quando a gente está numa produtora, tem muita gente que mexe no mesmo projeto, né? Então, às vezes, tem 2 editores no mesmo projeto. Às vezes, tem 2, 3 assistentes. Aí tem os finalizadores. Então, todo mundo precisa saber onde é que está o material de entrada, onde é que está a sync, né? O bruto, onde é que está a sync, onde é que está a organização por cena, onde é que está as edições, o primeiro corte, o segundo corte. Então, todo mundo precisa abrir o projeto e saber onde está. Né? Sei lá, o editor morre e aí vem outro editor e vai aquela bagunça. Então, assim, tem essa... Não, a Mariana ficou até desesperada com esse exemplo. Que horror. Não mereço ouvir essas coisas. Mas a gente tem que estar preparado para tudo, porque, né, aqui é o que eu falei, a gente tem cada diária de edição, quando a gente está num projeto grande, custa uma fortuna e a gente não pode perder um dia procurando onde é que está a última sequência do editor, que ele editou. Eu preciso exportar, de madrugada às vezes. O diretor só pode ver o corte agora, porque ele vai filmar amanhã de manhã. Exporta isso. Então, cadê a última sequência do editor? Às vezes você liga para o editor, né? Tá todo mundo acordado mesmo, acorda o editor, mas se não precisar, você já sabe onde está, exporta e manda para o diretor. Mas isso também depende do editor bagunceiro, né? Tem editor que não facilita, né? Mas aí tem a Liana e organiza pra gente. Cara de pau. Eu sou a chata. O assistente é o chato da pós-produção. É o cara chato. Né? É isso. Eu sou a reclamona. Alguém tem que fazer esse papel. Gente, então eu queria abrir para perguntas de vocês. Perguntas e comentários. Não sei se alguém acha que precisa focar em alguma coisa, quer aprender alguma coisa muito específica. A gente pode conversar e incluir aqui no nosso plano de trabalho. Alguém tem algum comentário? Alguma pergunta? Cri, 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 cri. Bom, enquanto vocês pensam, eu vou passar um videozinho aqui que eu amo. Muitos de vocês já devem conhecer, mas para a gente ter uma ideia rápida assim, do potencial e da força da montagem, e que não vem de hoje, né? Quando a gente for estudar a história da montagem, a gente vai ver esse exemplo no original, lá no início, mas que ele tem uma força e um poder até hoje, e ele é usado, que é o tal do efeito Kuleshov, mas quem vai ensinar para vocês é o Hitchcock, não sou eu, é o grande maestro, para a gente ver aqui rapidinho um exemplo, né, dessas 3 categorias, que é a discursiva, que cria uma ideia, né, fora do material. Então, assim, quando a gente tem um plano, às vezes a gente tem um plano sequência, a gente tem uma montagem interna, né, a gente consegue ver uma situação, um conflito, uma tensão dentro do mesmo plano, né, uma relação entre 2 personagens. Mas quando a gente cria, né, essa relação através da aproximação de 2 planos, o montador que está criando essa tensão, essa relação, ela não existe, ela está fora, né? A gente cria, o que a gente vai chamar aqui nesse curso de montagem discursiva, a gente está criando uma ideia fora, um discurso fora. Então, eu vou dividir aqui a tela com vocês para a gente desfrutar um pouquinho aqui do nosso amigo Hitchcock. Vocês estão vendo a minha tela? Então, Liana?
Não, tô vendo só o fundo, umas montanhas aí. Gente. Tá com 2 telas. Joga a coisa para outra tela. Peraí. Joga o que você quer mostrar para outra tela. Eu fiz isso, mas não apareceu. E agora? Agora foi. Tá. Então tá todo mundo vendo? Tá, né? Eu vou... Deixa eu só ver se o som tá funcionando. Estão ouvindo? Sim, tá ouvindo. Vai. Então tá. Now, the third way is what one might call pure cinematics, the assembly of film, and how it can be changed to create a different idea. Now, at a close-up, let me show you what he sees. Let's assume he saw a woman holding a baby in her arms. Now we cut back to his reaction to what he sees. And he smiles. Now what is he as a character? He's a kindly man. He's sympathetic. Now, let's take the middle piece of film away, the woman with the child, but leave his 2 pieces of film as they were. Now we'll put in a piece of film of a girl in a bikini. He looks, girl in a bikini, he smiles. What is he now? The dirty old man. He's no longer the benign gentleman who loves babies. That's what film can do for you. Or you for it. Oi? Tainá? Travou? Oi? Ah, Acho que a Tainá travou. Por um momento eu achei que eu tinha travado. Eu também. Eu acho que ela travou lá, acho que ela caiu lá. Não, daqui a pouco ela volta, então. Eu tô vendo que tem aí, não sei se a gente responde, tem um participante aí com uma mão levantada. Ah, sim. É o Sérgio. Sim, sim. Sérgio, quer falar? Quero. Bom, como eu falei, eu sou fotógrafo, eu fui editor de fotografia, fui diretor de revista, ou seja, eu tenho um conceito de edição mais gráfica, tá? Só que não tenho nenhuma experiência técnica com o DaVinci, por exemplo, entendeu? Eu poderia aprender nesse pouco tempo a usar o DaVinci? Sim. Como eu posso tenho que treinar, fazer dever de casa? Porque é um trabalho. Eu sei como, por exemplo, você trabalha com Photoshop, você trabalha com programas de imagens, mas é um programa totalmente novo para mim. Entendeu? Eu estou ligado à fotografia, lógico, mas eu teria condições de aprender a usar em tão pouco tempo? Sim, porque eu vejo teria. que tem níveis de pessoas já experientes, entendeu? Eu senti isso. Pessoas que já trabalham em cinema, já têm uma noção, mas são mais nativos nisso. Olha só, eu vou te contar uma história que vai exemplificar bem essa sua pergunta aí. Eu, quando comecei a trabalhar, eu estava na faculdade me oferecendo um estágio numa produtora. Eu fui lá fazer uma entrevista. E aí eu era uma produtora pequena que fazia mais coisas de eventos corporativos, né? Vídeos de eventos corporativos. E aí eu era estagiária, o cara chegou e falou assim, então tá aqui, não sei o que lá, aqui tá um computador, abriu o Final Cut, já viu o Final Cut já, então senta aí, ó, tá aqui o HD, monta aí para mim, eu quero ver alguma coisa amanhã. E foi assim que eu aprendi a editar, mexer no programa de edição. Então, assim, não precisa ser assim, né? O que eu quero dizer é isso, assim, não precisa ser sofrido assim, né? Apesar de que eu acho que foi bom para mim de certa forma, mas assim, é possível, assim, em uma semana eu entreguei alguma coisa pro cara, entendeu? Não estava bom, eu era estagiária, assim, mas acho que a Mari vai poder falar melhor especificamente do DaVinci, mas eu acho, assim, na minha experiência, eu acho que qualquer programa
com você tendo tempo para se dedicar, que eu imagino que se você está nesse curso você teria esse tempo, né? É tranquilo de aprender. E programa de edição não tem mistério. Parece um bicho de 7 cabeças, mas não tem muito mistério, assim, sabe? Até porque, Sérgio, desculpa, Eliana, te interromper. A Mari, ela é muito didática, não é, Mari? A Mari, ela vai mostrar para vocês passo a passo, etapa por etapa. E vocês vão ter a oportunidade de aprender do zero, sim, né? Aqui tem gente que já tem experiência, mas tem gente que nunca mexeu. Acho que ninguém aqui nunca mexeu no próprio DaVinci. A Mari mesmo, quando entrou no curso, né, Mari, nunca tinha editado no DaVinci. E aí ela vai passar para vocês da maneira como ela aprendeu, que é sem ansiedade, aprendendo parte a parte, como ela vai mostrar, e ela tem documento de tudo, e ela faz videozinhos né, que ficam gravados, que depois vocês podem recorrer se tiver alguma dúvida, porque como eu vou passar os exercícios para vocês treinarem, vocês vêm na sala, e se ficar alguma dúvida, vocês podem recorrer àqueles vídeos e aos documentos escritos para conseguir fazer esses exercícios. E é tudo muito bem pensado, assim, né? Ela vai ensinar uma parte do programa e eu vou fazer um exercício simples para vocês aplicarem aqui, que vocês viram na aula dela. O próximo exercício ele vai ser um pouquinho mais complexo para vocês aplicarem a segunda etapa do que vocês assistiram com ela. E assim vai. Então, é uma coisa, vocês vão... vai casando, né? As 3 aulas vão casando, teoria, linguagem, assistência, porque vocês vão ter que entender de organização, e as aulas do DaVinci, para aos pouquinhos vocês irem subindo os degraus até vocês conseguirem montar e assistir, fazer assistência sozinhos do exercício final. Eu acho que assim, é importante falar também sobre essa coisa de programa, que eu acho que é um pouco da minha experiência, que é o seguinte, eu acho que a gente... É muito fácil aprender um programa quando você entende a lógica dele. Eu, por exemplo, a minha primeira formação foi publicidade e eu trabalhei como diretora de arte. Então, eu sei também mexer por formação. Inicialmente, a minha carreira foi com tratamento de imagem, enfim, composição. Eu trabalhei realmente em agência de publicidade com isso. Então, assim, e eu te digo que é isso. É uma questão de entender a lógica do programa, como ele pensa, sabe? A partir do momento que você saca isso... Porque, por exemplo, o Photoshop não tem muito comparação, porque não tem um outro programa, né? Mas, por exemplo, há milênios atrás, quando eu fiz publicidade, a gente tinha o Corel, depois veio o Illustrator, todos os programas programas vetoriais. Então, assim, por mais que eles fossem diferentes, a lógica deles era a mesma. Então, fazer essa transição de um para o outro era muito fácil, né? Então, assim, eu acho que fundamental é isso, você aprender como o programa pensa, porque aí você domina ele, não ele te domina, sabe? Então, Exatamente. Para dar para a gente ter guardado isso? Ou a gente vai anotando durante a aula os passos? Existe uma... As aulas ficam gravadas. Tá. As aulas ficam gravadas, aí dá para revisitar as aulas depois, e aí conforme a gente vai fazendo materiais também, tipo apresentação, PPT, a gente também manda também para todo mundo. Tá, ok. As aulas ficam gravadas, mas é importantíssimo que vocês venham para as aulas presenciais, até porque as dúvidas de um são diferentes das dúvidas dos outros, né? Então, você só vai conseguir tirar aquelas dúvidas específicas se você tiver presente na aula. E também para contar a presença, né, tal, direitinho, né, da aula. Até porque... Peraí. Você estava duplicada. Plano e contraponto, tá pular, o eixo estava pulado, tá? Só para te falar. Plano e contraplano, boa. Você tem que ligar o microfone desse plano aí, porque você não tá com o microfone ligado não, Tainá. Liga o som aí, meu filho. Estava para o lado do eixo. Até porque a gente, né, dependendo do número de alunos, a gente divide a turma, né, em editores e em assistentes. E a gente que designa. E a gente só vai conseguir entender quais são os alunos que vão editar e quais são os que vão fazer assistência
se a gente conhecer os alunos, né? Então, vocês precisam estar aqui. Fora certificado, não sei o que, essas coisas que para alguns são muito importantes, para outros menos, mas que o curso dá o certificado se tiver, nem sei, 80% de presença, uma coisa assim. Então, na turma passada tinha alunos que estavam na academia fazendo, sei lá, mestrado, doutorado, e eles precisam muito contar ponto no Lattes. Então, o certificado do curso é muito importante. Então, tem isso também. Mas é legal vir para a gente se conhecer, né? E até porque cria também relação e depois eu conhecendo vocês, conhecendo o trabalho de vocês, estou indicando, as meninas estão indicando também, e assim, porque né, o cinema é uma grande família, né? Se você for bom, o coleguinha vai te indicar. Basicamente isso. Ô, Sérgio, você pode tirar a mão para cima se você já terminou sua dúvida? Porque aí a gente fica confuso. Obrigado. A Raquel, né, que está com agora. A Raquel agora está com a mão para cima. Fala, Raquel. Eu tenho uma dúvida bem específica agora que... Opa, peraí, eu esqueci que eu tinha fechado minha câmera. Que apareceu com um comentário da Liana sobre eixo, porque eu já fiz, eu estou fazendo outro curso e o professor comenta sobre isso de eixo, só que ele não explica. E aí ele fala de uma montagem de um lanche, assim, do filme do Queen, né? E ele comenta de quanto que essa cena é, tipo assim, uma barbaridade. E aí eu já tentei procurar, assim, tipo, cara, por que isso é uma barbaridade? Tentar ver o que é essa parada de eixo, sabe? E tipo, se a gente vai ver isso no curso, sabe? De como é que a gente identifica o que tá meio zoado, assim, do que tem de filmagem e o que dá para usar. Vamos. Na minha aula, né, na aula de teoria, a gente vai ter uma aula de linguagem e a gente vai ver não só a questão do eixo, mas a gente vai ver várias regrinhas do cinema clássico, né? A regrinha do 180 graus, a gente vai ver as noções de plano, né? Você está falando plano contra plano, como monta, e a gente vai ver também alguns exemplos, a gente vai analisar algumas sequências onde a quebra do eixo ela é proposital. Né? Ela tem uma função dramática, narrativa ali. Então, assim, não é sempre que saltou para o lado de lá, está errado. Não está errado. Às vezes é intencional. E a gente vai ver quando é banal e quando é intencional. Mas eu tenho os exemplos, inclusive, uns gráficos assim desenhados que eu vou mostrar para vocês. Mas eu vou falar aqui basicamente, tá? Pensa um exemplo clássico. Pensa um campo de futebol. Tá? E aí eu tenho o gol desse lado e o gol desse lado. Você traça uma linha entre um gol e o outro. Tá? E aí a câmera, ela só pode... Aí nesse caso ela realmente só pode, aí é regra, só pode filmar do lado dessa linha para cá. Então ela pode filmar todo esse lado aqui. 180 graus daqui. Por quê? Se eu estou filmando, eu posso filmar de todos esses ângulos, só que só desse eixo para cá, dessa linha para cá. Porque se eu estou filmando desse lado, eu vejo o Botafogo esmagando o Flamengo lá do outro lado, entendeu? Se eu viro para o outro lado, caramba, eu estou vendo o Botafogo fazendo gol contra. Porque aí a ideia que a gente vai ter é que os jogadores estão caminhando para o outro lado. Então, quando a gente está num plano contra plano, eu traço um olhar, eu traço uma linha no olhar de um personagem para o outro. Então, eu só posso filmar aqui. Então, eu filmo a pessoa que está na minha frente daqui, né? E me filmo, né, no caso, daqui para cá. Então, eu vou estar olhando para ele, eu vou estar olhando da direita para a esquerda e ele vai estar olhando para mim da esquerda para a direita. Se eu salto, de repente, eu vou estar olhando para o outro lado, para a direita, né? Eu estava olhando para a esquerda, eu vou estar olhando para a direita. Então, o espectador ele pode ficar meio perdido, ele pode não entender para onde o personagem está olhando. Então, porque o cinema, a diegese, esse espaço cinematográfico, muitas vezes ele é construído na montagem, ele não existe aquele cenário. Então, agora mesmo eu estou montando uma ficção que
esse lugar onde passa várias cenas, ele é filmado em várias locações diferentes. E os detalhes são detalhes criados. Então, ela olha para um elevador que não existe ali, é só um corredorzinho. Então, a gente vai criando esse espaço a partir da direção do olhar. Por isso que é muito importante a gente cuidar disso. E, por exemplo, a gente tem uma cena que o personagem está se deslocando de um lugar para o outro. Eu estou filmando sempre ele daqui, desse eixo, não estou filmando de lá, eu estou filmando aqui. Então, eu estou sempre vendo ele caminhando da esquerda para a direita. Então, ele entra em quadro aqui, sai. Quando eu tenho o próximo quadro, que é um quadro mais fechadinho, que eu também vou mostrar isso para vocês, a questão dos raccord, né? Como a gente monta com os diferentes valores de plano e os diferentes ângulos de câmera para que esses cortes sejam percebidos pelo espectador de maneira suave, né, como se fosse da maneira como a gente enxerga a realidade dentro de uma continuidade espaço-temporal. Então, tem toda uma técnica para usar os diferentes valores e angulações de câmera para suavizar esses cortes e também o trabalho de som, isso a gente vai ver com calma. Então, a gente está no plano aberto, a pessoa está andando para lá, ela sai de quadro e a gente vai para um plano mais fechadinho, a gente vê a pessoa entrando no quadro, mas sempre da esquerda para a direita, porque se de repente a gente salta e vê a pessoa andando para o outro lado, a gente vai falar, gente, mas onde é que é a casa dela, né? Para lá ou para cá? Já que a gente está construindo esse espaço. Não sei, ficou claro? Não, No caso, ó, só para complementar, no caso desse exemplo aqui que eu falei, que você falou que eu falei que ela pulou eixo, né? Quando tava as duas Tainás aí, uma Tainá estava olhando para cá e a outra Tainá estava olhando para lá. Só que era a mesma pessoa, então pulou o eixo. Uma câmera estava com o eixo pulado, por isso que eu falei. Entendeu? Assim, dando o exemplo que você que ao vivo, entendeu? Não, só que eu acho que eu já até acho que lembrei assim de uma cena que tem até esse último exemplo assim que a Tainá falou, que acho que é uma cena do filme da Chantal Akerman, que é uma cena que eles estão saindo do prédio dela e aí você acha que na hora que eles estão voltando, eles vão voltar de um lado, mas eles voltam de outro, dá uma bugada assim. Mas eu acho que é isso. Eu não... Pode ser, e pode ser, muito provavelmente, que no caso da Chantal, a ideia dela, a intenção dela foi dar uma bugada mesmo, né? Tirar da zona de conforto. Então, a gente vai estudar, assim, um pouco... não sei se o Márcio ainda está aí, nosso professor de História de Cinema, eu dá até medo de falar essas coisas, porque o cara que é um especialista no assunto. Quando a gente for falar, né, a gente vai falar um pouco... A Márcia aí. Quando a gente for falar, a gente vai falar... né, quando eu for falar das diferentes categorias de montagem, a gente vai falar um pouco, né, do cinema clássico narrativo, né, e do cinema que justamente tem essa intenção de tirar o espectador dessa zona de conforto, de você sentar na cadeira e deixar aquele filme desenrolar ali na sua frente, você se identificar, se emocionar. Então, por isso que os cortes precisam ser fluidos, por isso que a gente não deve perceber os cortes, né, para a gente poder se identificar com o drama daqueles personagens. A gente não pode lembrar que aquilo é uma construção, que aquilo é um filme. A gente tem que ser o mais próximo da realidade possível. E quando a gente faz essas provocações, quando a gente faz um jump cut, quando a gente, né, não respeita o raccord, quando a gente quebra o eixo, a gente está lembrando o espectador que isso não é uma reprodução da realidade, que isso é uma construção filme, que isso é um olhar de um artista, que né, uma obra que está sendo construída, e está lembrando a gente o tempo todo que isso não é realidade, isso é um filme, isso é uma construção, assim como a nossa realidade é uma construção, e blá, 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 e aí vai lá em Brecht, a gente vai poder falar um pouquinho disso tudo depois. Ok, obrigada. Citando o Brecht no final. Obrigada. Tira a mãozinha levantada, por favor, Raquel, para a gente não confundir aqui. Vai, me salva aí. O que você acha dessa montagem? Perdão, você está falando comigo? Estou falando com você. O que você acha dessa montagem que está lembrando a gente que isso é um filme, que isso é um... É importante, né? Importante
Esses filmes são importantes, né? Jump Cut, não tem como não pensar em Godard, né? É interessante. E é também a própria vantagem soviética, né? O construtivismo, né? Russo lá, também tem essa ideia, né? De despertar, né? De criar um incômodo, né? De despertar para não entrar só no barato da catarse e fruição da coisa. Então, muito interessante, muito importante. E, obviamente, para as pessoas que estão acostumadas a ver 99%, sei lá, a maioria das pessoas estão acostumadas a ver o clássico, né? Então, causa um estranhamento, incomoda, mas faz parte, né? Acho que é legal as pessoas descobrirem e assistirem outros filmes, né? Uhum. A gente vai ter um leque aqui, a gente vai ver vários tipos, várias escolas, né, cinematográficas para a gente estudar a montagem. Mas um bom editor, ele precisa saber fazer tudo. E fazer um jump cut também não é fácil. Não é, você corta o mesmo plano 2 vezes e pronto, como pegou. Não, a gente não é máquina, a gente estudou isso aqui. Existe técnica para fazer um jump cut que funcione, né? Então, por exemplo, eu estou aqui e corto o mesmo plano comigo aqui assim, não vai funcionar porque está muito parecido, né? Então, a gente vai fazer um outro plano, não, a gente vai botar um pouco, né, mais diferente, no movimento diferente, para que isso cause um estranhamento, senão a gente vai achar só que deu uma piscadinha, quando é muito próximo, né, a gente não percebe essa ruptura, enfim. São várias técnicas que a gente vai ver. Mas é importante a gente dominar tudo, porque às vezes você vai estar num filme clássico, agora tem essa onda de série, de streaming, não sei o quê, e normalmente eles pedem uma montagem mais clássica, e eles pagam muito bem, então é bom saber. E às vezes você vai estar num filme, né, um filme independente do seu amigo, que é um gênio, e que você vai querer fazer, mesmo se for de graça, porque é um filme que você acredita, e aí você vai precisar fazer uma montagem mais provocativa, enfim, uma montagem que faz pensar, então é preciso dominar um pouco de tudo. Até o Márcio trouxe aqui o construtivismo russo, né? Mas eu acredito que até Eisenstein ele misturava um pouco, porque ele tinha essa coisa né, discursiva, né? De criar ideias, mas ele em muitos momentos ele tinha um apelo emocional. E em alguns momentos a gente precisava se identificar, porque, enfim, a gente precisava também se engajar com aquela história, a gente precisava de algum momento sentir, né, e não só pensar. Então... Posso falar um minutinho? Não botei ele mãozinha. Não, eu lembrei que é ainda mais um livro de montador, né, do Walter Munt, né, que ele fala também, né, muito legal aquela história das abelhas. Uma vez eu falei em sala de aula, eu acho que as pessoas acharam o papo muito viajante, né? Quando ele fala, né? O problema não é... O problema é o que é o parecido, né? Não é o... Né? Ele vai usar a história das abelhas, né? Que ele fala, né? Se você pega uma colmeia e muda ela 300 metros, elas rapidamente elas vão se reorientar e vão saber onde é que elas estão. Agora, o problema é você mudar ela 1 metro, né? Porque não é nem igual e nem diferente. Né, aí que cria o problema. Ele vai falar sobre isso. E é muito interessante esse livro. Não, você usou o termo, né? Uma piscada, né? Num piscar de olhos, o nome do livro, não é isso? É isso mesmo, E ele vai falar disso. Não, é excelente exemplo, é isso. A Mari, que foi minha aluna, eu dei justamente esse exemplo mesmo. Porque é isso, né? A gente vai estar num novo contexto. Olha lá, num piscar dos olhos, isso mesmo. Esse livro... já fica aí bibliografia para todo mundo. E eu que gosto de números também, né? Ele vai falar, né, das possibilidades de montagem, que é muito interessante. Se um filme tem 500 planos e por análise combinatória o filme tem 1.727.000 maneiras de montar. Muito legal. Ele faz esse cálculo lá, ele usa análise combinatória. Ele fala, mas na verdade ele vai falar que no final a montagem, o filme se impõe, né? Não sei se vocês concordam. Sim, e ele faz uma lista também muito legal que a gente vai ver aqui, que eu uso muito, que na lista de prioridades, né? O que você vai priorizar quando você vai fazer um corte? Você vai priorizar o raccord, você vai priorizar, né? Aí ele bota lá na lista top número 1 dele, que é a emoção, né? Então, às vezes, o raccord, a gente não interessa o raccord se
né, se naquele plano a atriz realmente está dando o que precisa, realmente está respondendo àquela provocação. Muitas vezes a gente nem percebe o erro, né, o falso raccord. E esse livro realmente ele é muito interessante, a gente vai poder abordar assim, essas questões. Mas o negócio da abelha é muito legal, justamente o que a gente estava falando, né? Porque quando a gente corta, o que acontece? A gente entra num novo contexto, né? Então, a abelha está aqui. Se você move a colmeia para o ladinho, quando as abelhas chegam, elas não reconhecem o novo contexto. Elas ficam perdidas. Mas se você move longe, elas vão ser obrigadas a buscar esse novo contexto, a tentar entender onde está. E quando a gente põe um plano muito, muito parecido do outro, né, é como se fosse um fotograma seguido do outro. É tão próximo que a gente vai entender como um movimento contínuo. Mas se ele é diferente, nosso cérebro vai ter que fazer esse trabalho de entender esse novo contexto. E aí, como não é um contexto muito grande, né, não é um outro ângulo de câmera, não é um outro valor de plano, que passa suave, que a gente entende como natural, a gente estranha, a gente acha esquisito. E aí a gente sai dessa zona de conforto, né, e começa a lembrar que isso é um filme. Muito bom! O que mais? Bora, gente, pergunta aí. Oriane, conta pra gente um pouco quais foram as suas maiores dificuldades de montagem no seu último filme? O filme dela é desses do amigo que eu faria de graça por acreditar assim 100% no filme. Mas a gente acabou não fazendo, né? Eu sou capitalista, não faço mais nada de graça, que eu tenho 40 anos e os boletos não param de chegar, tá? Só para deixar claro. Fala, amor. É que está muito cortado o som aqui, eu não ouvi direito o que você falou. Não, eu queria saber se você quer comentar alguma coisa, falar um pouquinho do seu processo de montagem, não sei, alguma coisa que faltou ali, por isso você está procurando um curso de edição. O que você está procurando aqui no curso, mais especificamente? Sim, porque eu trabalho com documentário, e aí eu sempre tenho um pouco de dificuldade para começar a montar, assim, com tanto material, né, em documentário. Hoje em dia a gente tem muitas horas, assim, acaba filmando muito, às vezes centenas de horas de filmagens, e aí eu sempre começo fazendo um primeiro, tipo um pre-select, né, de cada dia de filmagem. Eu não sei se uma técnica é boa, porque eu acho que eu acabo perdendo coisas. E, assim, é mais uma questão de método, né? Que eu estou procurando outras formas de pensar, assim. Não sei se ficou muito claro. Não, claríssimo, claríssimo. A gente vai falar um pouco sobre isso. Eu vou dar uma aula aqui só sobre documentário, mas é aquilo, né? O curso ele é comprimido. Mas eu vou trazer alguns exemplos e vou trazer exemplos meus de documentário com muito material, alguns documentários e os diferentes métodos, porque às vezes você trabalha com um diretor que prefere determinado método, né? A Alice de Andrade, por exemplo, tem um método muito específico dela, né? Sei lá, o João Jardim tem um outro método e por aí vai, não, para citar dois diretores assim com quem eu trabalho muito. Então, eu vou poder trazer isso, diferentes métodos. E a Liana também, acho que no curso dela de assistência, ela vai poder trazer isso, porque é verdade, existem milhões de possibilidades de você, primeiro, de você abordar aquele material no início, né? E eu vou trazer o meu, que sempre que eu posso escolher quando eu estou montando o documentário, né? É um método que eu gosto de organização, que vai por aí um pouco, assim, a gente, né, hoje em dia, quando a gente está trabalhando no documentário, a gente tem um mar de material, né, então a gente conversa com o diretor, a gente vai pensar nas sequências e a gente vai fazer esse pré-select, só que a gente
né? Nunca vai jogar nada fora, porque depois que a gente monta o filme, a gente sempre vai voltar no bruto. E a gente sempre vai encontrar coisas ali no bruto que a gente não viu nessa primeira passada, porque a gente estava com uma ideia muito fixa de filme, né? E depois o gostoso documentário é esse, que o filme ele vai realmente nascendo na ilha de edição, né? Uma coisa que eu falo sempre na minha aula, que foi uma coisa que eu ouvi na minha faculdade de cinema, de um professor, que era o professor de pós-produção, mineiro. Ele falava o seguinte, ele falou filme, mas isso vale para série, isso vale para qualquer produto audiovisual, né? A gente tem três filmes, né? A gente tem o filme que é escrito, que é o que o roteirista faz. A gente tem um filme que é filmado, que é o que acontece no set, que o diretor dirige ali. E a gente tem o filme que é editado, que ele vai mudando, né? Ele nunca é o meu. Quando você pega o roteiro, você vê o filme finalizado pronto, e você assiste ele, você lê o roteiro, você vai ver que ele é muito diferente. Se você vê todo o bruto da filmagem, você vai ver que é muito diferente também do resultado final, né? Que é uma construção que vai acontecendo, mesmo em ficção, não só em documentário, eu digo assim, num todo, né? Assim, então, e o método tem muito a ver com isso, né? Eu acho. Mas eu acho que método também, enfim, acho isso baseado, inclusive, na minha experiência, obviamente, mas assim, que é muito... Eu não acho que é uma coisa matemática, não é 2 mais 2 é 4, é assim que se faz e pronto, acabou, né? Assim, eu acho que é muito individual e é muito particular essa relação, e isso é uma coisa que eu vou falar também, da relação não só do assistente com o montador, mas também do montador com o diretor, né? E isso é muita conversa que tem que acontecer antes. E isso é uma crítica que eu faço, inclusive eu falo no meu curso, que a pós-produção ela tem que entrar no projeto na pré-produção. Com certeza. Porque a pós-produção tem que participar da conversa, né? Principalmente o finalizador e o montador, né? Tem que participar da conversa, né? Muitas coisas acontecem, muitas dificuldades rolam na pós-produção por isso, pela essa falta da pós estar na pré, né? Assim, eu acho que isso é uma coisa que tem que começar a se mudar no mercado mesmo, assim, é uma bandeira que eu levanto. Não, e faz muito bem, assim, para vocês, né, que fazem documentário. Eu também faço documentário quando eu estou dirigindo, assim. Sempre que eu posso, eu chamo um finalizador antes para ter uma conversa, para orientar a gente, orientar os fotógrafos, né, para a gente já estabelecer esse workflow lá desde o início. Isso facilita muito, principalmente quando a gente trabalha com arquivo, né, que são vários formatos. Então, com certeza, Liana, eu super concordo com você. O arquivo é o terror dos assistentes, só para deixar claro. E é o queridinho dos diretores. É um terror. E é o amor dos diretores, enfim. Gente, olha só, a gente já passou muito aqui do nosso tempo. Se alguém tiver mais alguma pergunta específica, faça agora ou só na sexta-feira. A gente começa, as aulas são às quartas e sextas. Mari, me ajuda. De 6 às 8, não é isso? Ou de 7 às 9? 6 às 8. Quartas e sextas, de 6 às 8. A gente vai parar durante a semana de carnaval, tá? Então, a gente tem 6 aulas. Deixa eu dividir aqui com vocês rapidinho. Vocês estão vendo aqui a minha tela? Não, né? Sim, senhora. Então, a gente tem 6 aqui. A gente, eu separei assim um pouco todos os temas que a gente vai ver, tá? Mas na verdade a gente vai ver eles intercalados para vocês poderem ir entendendo um pouco de linguagem, um pouco de programa, um pouco de assistência e colocando na prática o que vocês vão vendo na teoria, tá? Mas o que a gente está vendo uma tela do Google, na verdade. Do Google, gente? Yes. Deve estar perdido em outro monitor aí. Deve ser o outro monitor. Existe. Peraí. Ainda bem que vocês falaram. Você ia ficar aqui igual uma papagaia. Ainda bem que não era um pornô, né? Liana, isso é coisa que se faz. Estão vendo o Google ainda, né? Não, agora estamos vendo uma tabela. Isso, estamos vendo o conteúdo certo. Tá bom. Deixou até um pouco desconcertada essa Liana, gente.
Olha só, a gente bom, a gente cabeção, mas a gente fala besteira também. Então, olha só. Um comentário desse não seria eu. Claro. Então, a gente dividiu aqui um pouco... a gente dividiu as aulas que vocês vão ter, o conteúdo que vocês vão ver, mas durante as aulas eles vão ser misturados, tá? Então, vocês vão ver fundamentos históricos e teóricos da montagem, categorias estéticas, a linguagem, questões de espaço, tempo e ritmo. Travou. Gente. Mari, você Travou. Tá... Ah, então tá, não fui eu. Tá bom. É que também, para mim, todo mundo tá congelado. Mas tô te ouvindo, então... Não, eu tô te vendo aqui falando. Tô vendo tua cara mexendo. E mexendo. Tá. Não, eu tô vendo todo mundo congelado. Mas é porque só eu e você estamos com a cara. Não, o Sérgio agora botou a cara dele aí, ó. Tá vendo? Agora Eu também tô. É a Tainá que travou lá. Você, inclusive, Liana, eu te vejo congelada, entendeu? Acho que também minha internet deve estar zoada daqui. Não, mas tô mexendo, não tá vendo? Porque deve ter... Gente, está caindo um temporal em certos lugares. Eu acho que está dando um certo probleminha assim. Tá chovendo, é verdade. Então tá caindo um temporal em certos lugares, tá dando um tchanará. E a Tainá mora... Ali onde a Tainá mora, realmente é um negócio ruim quando chove mesmo. Acho que ela tá lá em Santa Teresa. Ela tá em Santa Teresa. Eu não queria falar onde, né? Mas aí você falou. Mas lá é um lugarzinho meio... ruim. Sinistro. Quando chove, dá ruim. Aqui na Tijuca também. Se bem que... aqui em Copacabana, onde eu moro, é um lugar difícil de dar ruim, não sei porquê, mas... Não, dá ruim não, a internet aqui não dá ruim não, o que dá ruim aqui é Sky, mas Sky quando chove em nenhum lugar pega. Tá? Nenhum lugar pega. Então, o que a gente faz, gente? Posso falar? A gente liga para a Tainá pelo telefone e pergunta a ela... Vou ligar, peraí, calma aí. Ela sobrevive. Ô, Mari, vai falando aí alguma coisa do curso que eu vou ligar para a Tainá. Tá bom. Ai, gente. Então, e aí o curso vai ser nessa pegada, gente. A Tainá tava mostrando aquela tabela lá, né, que tem o conteúdo programático, e aí a gente vai ir dando, né, ela vai dando o conteúdo teórico, aí vai mesclando com as minhas aulas práticas para vocês irem fazendo os exercícios, tal, conforme, né, for. E aí também no meio do tempo aí vai ter as aulas da Liana, importantíssimas, né, sobre a assistência, né, porque, assim, gente, uma coisa que eu aprendi, assim, a gente tem que sempre ser organizado, sabe? Não importa o tamanho do projeto, não importa se é um negócio pequenininho ou se é um puta projeto grande, principalmente se é um grande projeto, tem que ser organizado, mas indo para coisas pequenas, sabe? Porque às vezes ocorre assim, você entrega a sua edição de um negócio bobinho, assim, sei lá, um vídeo de rede social, se aparecer um cliente que quis uma edição aí, eu quero um Reels de 15 segundos, não sei o quê. E aí você fez toda a edição ali e tal, aí depois de, sei lá, meses, aquele cliente vem te perguntar, você manda para mim de novo porque eu perdi. Cara, se você não for organizado, até isso, você não vai conseguir mandar logo para o seu cliente. Por mais que já passou, o cara já te pagou, não sei o quê, mas a organização sua, interna, é muito importante. Então, ter essa visão, essa consciência de que não importa o tamanho do projeto, a organização é necessária, é muito importante. E uma coisa assim também que eu sempre falo é que assim, não existe organização nem certa nem errada, existe organização adequada para o tipo de trabalho que você está fazendo. Né? Porque às vezes você está num projeto que é pouco material, então não tem por que você organizar de uma forma que você organizaria um projeto maior. Você mais vai se perder do que se achar. Então, é tudo questão de adequação. Não, tô nada. Vixe, para chegar em você, eu tenho que comer muito arroz e feijão ainda. Mas você tem que roubar da Tainá, entendeu? Agora quer me roubar a aula? Não, gente.
Desculpa, eu Imagina. caí, eu travei aqui, não percebi que eu estava travada, fiquei falando. Você estava travando. Você começou a mostrar o conteúdo programático do curso, aí travou. Isso, mas você falou, né, Mari, já? Isso, falei que vai mesclando aquele conteúdo lá com as aulas práticas, para os alunos fazerem os exercícios, né, conforme tem as aulas teóricas, e aí tem as aulas importantíssima da Liana no meio também, para falar super dessa importância da organização, e é isso aí. Isso, e as suas aulas que, além de ensinar o programa, isso que é importante falar para as pessoas que nunca mexeram no DaVinci, que estão se sentindo um pouco insegura. A Mari, eu também vou acompanhar a edição, tudo que é relacionado à edição, à montagem, eu vou acompanhar e orientar vocês, mas a Mari ela vai estar ali do lado de vocês, segurando na mão, ela não vai abandonar vocês durante toda a edição do curta. Qualquer dúvida de DaVinci, o programa, não sei como é, tem que botar um efeito, como é que faz isso, como é que trabalha. Não lembro, Mari. Com bom senso, claro, ninguém vai ligar para a Mari depois das 10 da noite. Não lembro como é que faz isso e aquilo no programa. Claro que vocês também primeiro vão dar uma pesquisada ali no Google, porque está tudo no Google. Tem gente que aprende os programas sozinhos no Google. Mas não achando ou estando em cima do prazo para entregar, Mari, me ajuda aqui, porque né, não estou conseguindo. E também a gente tem uma outra função, que além da assistência e da edição, vocês vão fazer uma parte gráfica, né, que são os créditos finais, o título. Às vezes tem filmes que tem uma artezinha ou outra, que tem um insert, sei lá, teve um filme que a gente teve uma conversa de WhatsApp que aparecia na tela. Um balãozinho, tal. Disso, aprendeu fazendo, vai poder orientar vocês também. Se ela não souber, ela fuxica lá no Google também, aprende rapidinho. Não mais. É isso aí, a gente se ajuda. E no final os filmes ficam lindos. Se vocês quiserem dar uma olhada lá na página do curso, tem alguns filmes das turmas passadas que vocês conseguem ver o resultado final. E é isso. Sexta-feira começamos. Eu vou assistir a aula também, que eu estou interessada. Eu fiquei interessada no curso também, viu? Eu vou assistir as aulas de vocês, hein? Eu também vou. Eu estou precisando aprender DaVinci mesmo, então eu vou ficar assistindo essa aula. Assista as aulas da Mari. As suas também, porque, né? Só assim que você me ensina alguma coisa. Mentira. Cara de pau! Liana já está montando. A Liana está montando direto. Vários projetos que a gente pega juntas, às vezes, né? Tá num corre, não sei o quê, não dá tempo. A Liana, não, deixa que eu monto para você. É isso. Sequência, ela sai montando e tá mandando muito bem. Gente, então é isso. Alguém mais quer comentar alguma coisa ou ficamos por aqui? Sexta-feira a gente retoma. Acho que é isso, né? O Sérgio já tá até dando tchau. Não quer mais nem saber olhar para nossa cara. Já deu para ele. Então, durante as aulas...